gente. A Alia, bom, também a gente tem todo um carinho aí, né, pela Alia, o pessoal do NutriInsight, né, nossos parceiros. Nós somos, então, a Hoje tem BioStar. tá o Ângelo aí, hoje, Tem que o é Ângelo. sócio. Oi, Ângelo, prazer em lhe conhecer. E a gente, então, conversando ali, né, com a Alia, a gente viu a importância da gente fazer esse evento. Eu queria antes só falar rapidinho sobre a BioStar para vocês. Eu vou tentar compartilhar minha tela. Estão enxergando? Está Sim. aparecendo para vocês? Então, Perfeitamente. opa, a BioStar. Estão vendo os slides? Tá, né? Nós somos, então, a primeira farmácia de manipulação saudável do Brasil, né? A gente fala que é saudável porque a gente tem toda uma preocupação com os ingredientes que a gente vai colocar nos nossos manipulados e nos produtos que a gente vende na BioStar. Tá? Então, a gente já evita, por exemplo, a gente não tem lactose. Lactose é uma das coisas que é mais comum na manipulação, tá? Por incrível que pareça. Vai nos recipientes. E não coloca mais uma série de outras coisas, né? Petrolatos, parabenos, corante, aromatizante, fragrâncias, conservante, enfim, tudo que a gente, né, já tem algum tipo de evidência ali dizendo que possa fazer mal para a nossa saúde, a gente já tira dos nossos manipulados. Se é um produto pronto de revenda, ali a gente, né, tenta escolher muito bem produtos com boas composições, produtos limpos, né? E a gente faz isso porque a gente quer cuidar. A gente diz que a gente quer cuidar de você e do planeta para que a gente tenha mais saúde e longevidade saudável. A gente está vivendo mais, mas a gente quer viver mais com saúde. E a gente diz que a gente gosta de fazer isso seguindo esses 4 ingredientes aí, né? Esses 4 valores, né? Qualidade, a gente quer fazer sempre o melhor, entregar o melhor para o nosso cliente. A gente quer transformar o mundo num lugar melhor, levando saúde para as pessoas. Então, contribuição é uma coisa muito importante para a gente. A gente acredita que quando a gente se junta a outras pessoas, né? Por exemplo, Sula, você aqui conosco hoje está nos ajudando a cumprir nossa missão, né? Conexão, então é muito importante para a gente. A gente diz que a gente faz o certo sempre, mesmo quando não tem ninguém olhando. A gente, né, quer ser o exemplo para as pessoas, o exemplo a ser seguido, e a gente está buscando se desenvolver, né, se lapidar, né, lapidar a si mesmo, seja no aspecto intelectual, mas no aspecto mental, emocional, físico, né, também espiritual, enfim, todos os aspectos, tá? Quando eu pego 3 desses nossos valores, contribuição, conexão e desenvolvimento, surge a BioStar Education, né, que é como um programa dentro da BioStar, né, da nossa farmácia, BioStar. Então, a BioStar Education expande aqui para outras dimensões em que a gente quer levar conhecimento para as pessoas, ajudar as pessoas a se desenvolverem também. Então, a gente tem, dentro desse contexto, um grupo que antes era no WhatsApp, nós migramos recentemente para o Telegram, dado aí as vantagens tecnológicas do Telegram, e vocês podem acessar por esse link aqui, BioStar Education, em que a gente compartilha conteúdos que possam ajudar na prática clínica da nutricionista, seja em aspectos voltados para farmácia de manipulação na área magistral, né? A Sula falava hoje que é uma Disneylândia, né, Sula? De coisas que a gente tem, de possibilidades, enfim. Então, a gente ajuda a desmistificar essa Disneylândia que às vezes parece também muito confuso, né? E tem o nosso Instagram aqui também. Tá? Sula, antes de passar para você, eu vou passar a palavra aqui também para a Alia, para ela apresentar também o NutriInsight, que é nosso parceiro, grande parceiro aqui na BioStar. Tá? Alia, com você. Não está habilitado de eu Alia, botar aqui. habilitei. Oi, está me ouvindo? Estamos ouvindo. Não está habilitado para eu compartilhar aqui Tem que até ver se o da Sula está habilitado para compartilhar o PowerPoint. Acho que já. Agora foi. Pronto. Pessoal, é bem rapidão, tá? Boa noite. Sei que hoje todo mundo quer ouvir o que a Sula vai falar aqui para a gente. O que eu quero falar para vocês é um recado rapidinho do que é o NutriInsight, né? O Ângelo está aqui, se quiser abrir o microfone também, né? O que é a plataforma NutriInsight? Aqui o pessoal de Manaus e espalhado aí pelo Brasil todo, o pessoal já está, vocês estão para deixar a gente doido. Vocês falam NutriInsight, bota vídeo e não diz o que é.
Não, nós já estamos próximo do lançamento, algumas coisas durante a pandemia aí atrapalharam. E o que é o NutriInsight? O NutriInsight é uma plataforma 100% digital, que o nutricionista vai ter toda a informação que ele precisa para começar o negócio dele, tal qual o profissional liberal. Então, tem aquelas coisas que a gente não aprendeu na faculdade, que é o que eu preciso no aspecto legal, aí é o Ângelo que vai falar, se ele quiser desmutar o microfone. O que eu preciso para abrir um consultório, quais são os impostos que eu tenho que pagar, quais são as coisas que eu tenho que providenciar, né? Cada participante, nós temos médicos também aqui no NutriInsight, e isso vai ser uma plataforma 100% digital, tá? Cada um vai falar de uma área diferente e eu fiquei com a parte da prescrição magistral, né? Que é aquele bicho papão de quem acabou de sair da faculdade, né? Porque a gente não aprende isso na faculdade, né, Sula? Então, assim, quando a gente sai, aí vem o primeiro visitante da farmácia, a gente fica, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Então, eu vou ficar com a parte de esclarecer, de compartilhar um pouco com vocês sobre como é que a pessoa pode fazer prescrições eficientes, prescrições que funcionam, né? Nós temos toda a junção dos participantes, nós pegamos todo o material dos melhores eventos que a gente faz, porque não é fácil, principalmente eu aqui de Manaus, aqui para a gente sair, para ir para São Paulo, ainda pagar um ingresso caro por isso, né? Só de Arnold Conference, ou da Congresso da BF, é 4 pila e 500, fora avião, fora isso, fora aquilo. E fora a enrolação, que a gente vê às vezes em alguns congressos, né? Só fala, não diz nada. Então, a gente pegou o que há de melhor, né, em todos esses congressos, em todas essas pós, e colocou prontinho para quem está começando, tá? Eu espero que vocês gostem, sigam o NutriInsight, e agora vamos passar a palavra para a Sula, porque muito foi dito até agora do que não pode fazer. E essa nova legislação, agora não pode isso, não pode aquilo. O nutracêutico que a gente podia estar prescrevendo, né? Porque tinha um fitoterápicozinho ali embutido, né? A gente já não pode mais fazer. Então, assim, muito mostrou do que não pode fazer. E não se mostrou absolutamente nada do que a gente pode fazer, porque à primeira vista é uma legislação que parece que só teve prejuízo para a gente, mas na verdade não, teve muita coisa boa. E aqui a Sula preparou um conteúdo de altíssimo nível, dando exemplos de coisas que a gente pode prescrever na prática, né? A proposta do vamos direto. E aí, o que eu faço? Então, agradeço a paciência de todos e eu passo a palavra aí para a nossa amiga. Deus me livre, parece uma alma de encarnações passadas. Nossa querida Sula, muito obrigada, tá, Sula? Deixa eu passar agora para você a palavra. Agora eu tenho que encerrar o compartimento, o compartilhamento para ela fazer, né? Ou ela faz direto, Afonso? Stop share. Pronto, aí. Agora é com você, Sula. Agora já pode ser com a Sula, tá?
Me escutam? Sim? Estão me escutando? Alia, me escuta? Ok, tá. Vanessa está dizendo que sim. Então, vamos lá, vamos em frente. Primeiro, agradecer o contato, né, de Alia. Nos conhecemos numa outra live virtualmente. E aí, ela fez um contato comigo, super carinhosa também. A gente foi se aproximando, entendendo aí uma demanda que existia. Depois, Afonso veio nessa parceria também, uma pessoa super agradável, né? E aí, trocamos muitas ideias hoje. E eu até brinquei e falei que a manipulação é uma Disneylândia, né? Para o nutricionista, porque a gente, quando olha para o industrializado, a gente tem um rol mais restrito. Quando a gente volta os olhos para a manipulação, é desesperador, porque são muitos produtos e as informações não são lineares como a gente tem informações na industrial. Na industrial é tudo muito pautado, tem começo, tem meio, tem fim, né? Na manipulação a gente abre bastante esse leque e aí temos que ter bastante cuidado. Mas também, por outro lado, a gente tem que olhar para quantas possibilidades nós temos e hoje essa é a proposta. Então, eu vou aproveitar para compartilhar aqui a tela com vocês. Vocês me dizem se tudo bem, tá dando para ver? Sim? Ok. Bom, então, eu sou nutricionista de formação, tenho pós-graduação em algumas áreas prescritivas, né? Em outras áreas não prescritivas também. Eu tive a oportunidade de participar como convidada nesse grupo de trabalho da resolução de suplementação, mas eu não sou, tá? Do CFN nem do CRN. Eu acabo... Imagina... Eu acabo participando, então eu participei de outros GTs também, de fitoterapia, né? Estou no outro GT de práticas integrativas e complementares, então às vezes acaba saindo essa vinculação, mas só para deixar claro, né, que eu não sou lá do CFN. Mas vamos lá. Eu trouxe aqui para começar a falar o segundo parágrafo, que antes da gente entrar nos detalhes, né, das nossas possibilidades prescritivas. Eu acho que agora uma coisa que ficou muito clara nessa resolução é que o nutricionista tem esses dois grandes mercados para trabalhar. Tanto os produtos para os produtos acabados, que a gente também chama de industrializado, quanto para os seus equivalentes ou outros produtos. Vejam, isso fica muito claro, né? Outros produtos não acabados aí, passíveis de manipulação e que são isentos de prescrição médica. Vamos sempre atentar a isso, tá? Que esse é um ponto importante. Se for produto sujeito à prescrição médica, está fora do rol do nutricionista. E acho que um ponto também de avanço é a questão da sublingual. Então, a gente sempre soube que a nossa via de administração é a via oral, beleza. Mas, dependendo da região, né? Não sei como era para vocês aí de Manaus, eu sou de São Paulo, mas eu sei que os conselhos às vezes se posicionavam de formas diferentes. Por quê? Porque a literatura também traz de uma forma diferente a via sublingual. Por isso essa divergência, né? Então hoje fica muito claro que o nutricionista pode prescrever por via sublingual, óbvio, quando a gente tiver aí, né, produtos que realmente precisem ser administrados por via sublingual. E um outro avanço, gente, é a questão da mucosa, né? Mucosa da boca, isso também não era permitido antes. Então, a gente tem, por exemplo, possibilidades hoje de tratamento, inclusive, né, de feridas nessa região de mucosa, que para a gente faz bastante diferença quando um paciente tem algumas lesões em mucosas, às vezes ele não consegue se alimentar de forma adequada, isso dificulta, né, a recuperação do paciente, e existem produtos que podem auxiliar na aceleração dessa recuperação também. Inclusive algumas formas farmacêuticas também, né? Não para essa finalidade, mas como uma forma, um veículo aí para alguns suplementos. Então, isso foi um grande avanço. Fica claro que por sondas também é a nossa praia, né? Para suplementos, isso já é algo que o Nutri faz com bastante frequência nos ambulatórios de hospitais ou mesmo nos atendimentos em casa ou em outros, né? Em outros momentos aí com o paciente, isso fica agora bem claro. E exclui-se a via anorretal. Isso foi bem polêmico também para inserir ou não, mas era uma dúvida frequente se o nutricionista poderia prescrever produtos, por exemplo, para hemorroida, uma pomada, né?
um supositório, porque a gente sabe que uma hemorroida mal cuidada, dolorida, que leva o paciente muitas vezes a recusar muitos alimentos, a ter medo de comer, então isso gera uma angústia também no profissional em tentar ajudá-lo, né? Muitas vezes esse paciente não tem acesso a um médico, então tem várias questões aí que acabam permeando esses casos, mas de uma forma geral, isso fica claro agora que nós não podemos, né, de forma alguma trabalhar com a via, a gente fala ano retal, né? Na verdade é a via retal, mas como o uso externo tópico é um questionamento frequente, se ficasse retal, as dúvidas provavelmente continuariam. Então foi uma forma do CFN deixar claro, tanto o uso externo, né, quanto o uso efetivamente ali retal. Muito bem, aí a gente vem para o primeiro parágrafo que eu inverti, só para fazer essa introdução, porque aqui a gente vai se debruçar um pouquinho mais. Então, olha quanta coisa, né? A gente tem uma tendência a olhar o que não pode, mas olha quanta coisa aqui já de cara. A prescrição dietética de suplementos alimentares pelo Nutri inclui nutrientes, substâncias bioativas, enzimas, depois a gente vai detalhar, pré-bióticos, probióticos, produtos apícolas, novos alimentos, novos ingredientes, outros autorizados pela Anvisa para comercialização, isolados ou combinados e medicamentos isentos de prescrição, à base de vitaminas, minerais, aminoácidos ou proteínas, sejam eles isolados ou associados entre si. Então, vamos lá. Essa primeira parte em que há uma possibilidade aí de prescrição para nutrientes, gente, aqui está a maior parte do que nos interessa, né? Então, aqui a gente tem os carboidratos, que é uma classe gigantesca, lipídios, proteínas, vitaminas, minerais e as fibras alimentares. E vamos considerar um dispositivo lá dessa resolução que diz que o nutricionista hoje ele pode prescrever em diferentes formas químicas que viabilizem aí uma melhor biodisponibilidade, né? Ou que mostre maior segurança também para o paciente, ou outros aspectos relacionados aí a essa prescrição. Isso também nos dá uma grande possibilidade prescritiva, porque antes a gente ficava muito restrito àquelas formas convencionais, né? Ou na forma de sal, por exemplo, um mineral, ou na forma de um quelado. Hoje, a gente já tem essa ampliação e isso abre um leque enorme. Então, aqui eu coloquei algumas formas, mas, gente, aqui é um mundo, né? E cada hora tem pesquisas mostrando mais uma infinidade aí. Então, ferro, a gente tem, por exemplo, na forma química de sulfato de ferro, de gluconato de ferro, bisglicinato de ferro e assim por diante. Vitamina C, na forma sintético ou natural, né, com minerais ou não para melhorar a estabilidade, doer menos estômago e várias outras possibilidades. Zinco, né, orotato de zinco, picolinato de zinco e mais outras, né? A gente tem aqui um exemplo que até foi uma contribuição do Afonso, né? Zinco ligado à L-carnosina com uma ligação molecular específica que libera aos poucos esse zinco e traz também algumas vantagens. Então, hoje a gente pode trabalhar com essas possibilidades, porque são formas químicas para melhorar a biodisponibilidade, aumentar a eficácia, melhorar a segurança, né? Vitamina B9, que também sempre foi algo questionado, né? Se a gente poderia prescrever metilfolato, 5-metiltetrahidrofolato. N-acetilcisteína, esse aqui, a vida inteira nós lutamos no sim e no não. N-acetilcisteína, como também é usado para tratamento pelos médicos, né? Os médicos acabam prescrevendo para tratamento, por exemplo, por intoxicação com paracetamol. A gente tem N-acetilcisteína na forma de profármaco também, são vendidos com prescrição médica. Então, tinham algumas limitações, mas como o N-acetilcisteína é uma forma química para a cisteína, hoje a gente tem essa possibilidade, não para essas finalidades terapêuticas, mas outras que nos interessam no campo da nutrição. O polêmico 5-HTP, já deixei ele aqui porque com certeza iam me perguntar. Hoje o 5-HTP, ele entra em dois momentos nessa resolução. Um, que ele é aí agora eu não lembro se ele é um derivado, na verdade é um metabólito do triptofano, né? Ele é comercializado também aí como uma forma química, né, do triptofano, desculpe, uma forma química do triptofano. E ele também pode ser prescrito, não nesse eixo aqui, de formas químicas, mas também como um metabólito aí de um aminoácido,
tá? Então, ele entraria em 2 momentos. E por isso ele está aqui, porque é uma possibilidade prescritiva hoje. Magnésio, várias formas químicas, piridoxina, vitamina B12, que também é muito questionada, né? Então, a gente tem várias formas químicas que podem ser prescritas. Enzimas estão aí. Na nossa resolução de 2006, elas não constavam. Em 2016, o CFN fez uma recomendação que não tem peso de resolução, nada, né? E sempre também os profissionais com muito receio de prescrever. Hoje a gente tem as enzimas, lá não estão descritas quais são, mas existe uma grande variedade no mercado e depende também da intenção terapêutica, né? Qual vai ser a mais interessante para o paciente, quais vão ser as doses, as formas. Então aqui a gente tem algumas, mas existem outras, tá? Outras aí no mercado. Muito bem. Substância bioativa foi um outro avanço importante prescritivo. Então, primeiro vamos entender qual é a diferença de uma substância bioativa e de um princípio ativo, por exemplo, de uma planta medicinal, certo? A substância bioativa, ela faz parte de um alimento que a gente consome no nosso dia a dia. Pode ser um nutriente ou não ser um nutriente, mas a substância bioativa, então, tem essa relação com o alimento. O princípio ativo, ele vem de uma planta medicinal, certo? E é extraído, retirado dessa matriz que é a planta medicinal. Nossa, mas será que vão existir substâncias bioativas que ao mesmo tempo são princípios ativos? Sim. Se a gente pegar, por exemplo, cúrcuma longa, a curcumina, ela é uma substância bioativa porque cúrcuma longa é um alimento. Mas, ao mesmo tempo, cúrcuma longa é uma planta medicinal, a gente usa com finalidades terapêuticas, certo? É que, nesse caso, coincide dela também ser uma substância bioativa. Agora, quando a gente pensa lá na silimarina, com vários compostos, né? Que a silimarina é um conjunto de várias moléculas lá. Ela é uma substância bioativa ou né, das flavonolignanas? Não. Por quê? Porque o silibumariano não é um alimento, ok? Então, ele não vai ser considerado uma substância bioativa. Ele é princípio ativo isolado e dentro da fitoterapia a gente nem pode prescrever substância ativa, né? Princípio ativo isolado. Bom, ok. Então, vamos focar em substância bioativa. Por definição, quais seriam as nossas possibilidades prescritivas? Então, eu trouxe alguns exemplos, mas deixei um balãozinho aí reflexivo que sempre quando a gente vai prescrever uma substância bioativa ou qualquer outra coisa, o que a gente tem que buscar? Primeira coisa, evidência científica que sustente eficácia e segurança, certo? E a nossa resolução diz em alto grau de evidência científica. Então, a gente está falando de revisão sistemática e meta-análise, ou um estudo muito bom, né, multicêntrico, duplo cego, randomizado, né, que é o padrão ouro, randomizado, que tenha uma boa característica entre os braços do estudo, tenham biomarcadores adequados para fazer aquela avaliação e etc. Ok? Então, lembrem-se disso. Eu vou trazer de uma forma geral, pensando na teoria. E aí a gente tem que ver antes da prescrição se existem estudos sustentando essas possibilidades. Então, epigalocatequina galato, que vem, por exemplo, lá do chá verde, a quercetina, rutina, isoflavona ou genisteína, daidizina, né? Fitoesteróis, capsaicina, ou a substância bioativa dos capsicums annuns, mais das variedades dos pimentões doces, né? Gingerol, curcumina, resveratrol, piteroestilbeno, que vem lá do mirtilo, hoje está muito em alta, né? O ácido gálico, ácido elágico, ácido clorogênico, sanidina, malvidina, delfinidina, procianidina, todos os flavonoides, né? Do grupo lá dos polifenóis, na verdade. Procianidina, esperidina, naringenina, apigenina, entre outras substâncias. Trago também luteolina, campiferol, isotilcenato, que sempre perguntam, né, por conta do grupo das brássicas. Alguns produtos são comercializados com isotil ou com glicosinolato misturado com mirosinase, que é uma enzima, né, que vai ajudar na conversão de isotil, L-teanina, ácido ursólico, policosanol.
e trago também as que constam na IN 28 de 2018 para serem comercializadas como produtos industrializados, como suplementos industrializados, né? Aqui nessa categoria de substâncias bioativas. Então, nós temos cafeína, coenzima Q10, os próprios fitoesteróis, licopeno, luteína, zeaxantina, astaxantina, alicina, compostos fenólicos totais, 10-HDA, aí rutina, ácido clorogênico, proantocianidina e fosfatidilcerina. Vejam, são muitas, né, substâncias, e se a gente ainda aprofundar na literatura, nós vamos achar mais substâncias bioativas passíveis de prescrição. Volto a dizer, o que a gente precisa fazer é analisar se existem evidências clínicas robustas que sustentem, né, não só clínicas, mas pré-clínicas também, para sustentar, inclusive, segurança. E aí, uma outra ampliação foi que novos alimentos e novos ingredientes também podem ser prescritos, inclusive em formas farmacêuticas. O que são esses novos alimentos, novos ingredientes? Então, tem algumas categorias um pouco confusas para nós nutricionistas, né? A Anvisa, na RDC 16 de 99, essa tabelinha que eu vou mostrar para vocês está em atualização, se vocês entrarem no site da Anvisa. Mas são o quê? São alimentos sem tradição de consumo no país, só tomem cuidado que alguns são reprovados, não são aceitos como novos alimentos, por exemplo, o noni, né? Então a gente tem que ficar de olho para não achar que às vezes está na moda, né? Às vezes não foi aprovado pela Anvisa como novo alimento ou novo ingrediente, então tomem cuidado. Alimentos que contenham novos ingredientes, alimentos que já têm aquele constituinte, mas eles acabam aumentando a concentração nesse produto, e alimentos em apresentações não convencionais, né? Que não tem cara de comida, então eles estão em cápsulas, comprimidos, tabletes e etc. Então eu trouxe alguns exemplos. Ó, dúvida frequente. Oi? Desculpa, rapidinho, só para dar um aviso para o pessoal. Como a gente teve que sair lá do Simpla, né? Que era a plataforma que inicialmente a gente estava tentando, para vir pelo Zoom, pelo acesso normal, e a gente não tem o acesso, como é que se diz, pago, né? Então a nossa reunião aqui vai terminar em 2 minutos. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai encerrar, né? E aí a gente vai tentar acessar pelo mesmo link, tá? Eu já fiz isso outras vezes, a gente conseguiu. Caso tenha algum problema e a gente não consiga mais acessar pelo mesmo link, eu vou divulgar pelos mesmos canais que a gente divulgou anteriormente um novo link. Inicialmente é o mesmo link, tá? Então, recupera aí. Eu acho que é melhor a gente encerra no mesmo ponto e já tenta. Tá bom, pessoal? Perfeito. Até daqui a pouco. Até.